E aí pessoal, beleza? Hoje eu vou fornecer uma explicação aqui para vocês com relação à utilização de crossover, quando é necessário utilizar um crossover e capacitores. Bom, para dar início aqui à explicação, vou falar primeiro sobre os capacitores. Para que serve um capacitor? O driver em questão, a gente tem aqui um driver D250X, ele opera numa frequência diferente da frequência dos alto-falantes do grave e diferente também da frequência do super tweeter. Então o que acontece? Se você jogar grave no driver, dado o fato que a massa do reparo é pequena, ele não foi feito para excursionar ondas grandes, ele vai queimar na hora praticamente, dependendo da potência que você aplicar. Então, o capacitor ele realiza a filtragem desse sinal e faz com que passe só frequências que o driver pode trabalhar normalmente, sem o risco dele queimar. No caso, a instalação deve ser feita da seguinte forma. A gente tem aqui duas perninhas do capacitor. Pega essa perna aqui, menorzinha, pluga no terminal positivo do driver, e essa outra perna aqui no fio que vem do módulo, no caso que seria o fio positivo. E no outro terminal, plugar normalmente o terminal negativo que vem do módulo, tá ok? Aí já estaria feito o corte de frequência e o driver não queimaria por frequência errada. Super tweeter, mesmo esquema, capacitor diferente. Tem aqui, vamos supor, o capacitor do super tweeter, por exemplo, ele tem 250 volts e, aqui não sei se está dando para vocês verem, esse número aqui, 225, na realidade é 2,25 microfarads. Quanto menor os microfarads, mais alto vai ser o corte, tá ok? No caso, para o driver, também 250 volts, porém 22 microfarads. De 2 do super tweeter, o do driver já tem 22, ou seja, aproximadamente 20 microfarads a mais, baixando o corte. Isso significa que o corte para o driver está mais baixo que o corte para o super tweeter. Algumas pessoas utilizam também este capacitor aqui de 100 volts, 47 microfarads. Ah, mas o corte então está mais baixo ainda. Correto, isso mesmo, o corte está mais baixo. Qual que é a finalidade da gente utilizar o corte um pouco mais baixo em determinadas ocasiões? Por exemplo, se você tiver um amplificador mais fraco, bem mais fraco no caso do que o driver, você pode forçar o corte um pouco mais baixo que não vai ter perigo de queimar. Então, essa utilização é recomendada só quando o amplificador for um amplificador mais fraquinho e você for utilizar os drivers, tá ok? Com relação a quando que é necessário a gente utilizar o crossover e também qual a vantagem da utilização do crossover. Primeiramente, o crossover ele tem um corte tanto de passa baixa quanto de passa alta. O capacitor só faz o corte passa alta. Ele filtra as baixas e deixa as mais altas passarem. Já o crossover, ele tem aqui o low pass e o high pass. No caso aqui, ó, o filtro subsônico é o high pass dele. Por quê? Porque as frequências abaixo da que a gente selecionar aqui não vão passar para essa via. Se a gente selecionou aqui, vamos supor, 40 Hz, vai passar de 40 Hz para cima e até qual frequência que vai? Aí a gente vai decidir aqui no Low Pass Filter. Ah, vai de 40 Hz até 100 Hz ou até 120. Enfim, tem um outro vídeo, vou deixar o link aqui explicando aqui para vocês acessarem. Esse vídeo explica a relação dos cortes de frequência. Então, pessoal, a principal vantagem é essa, da gente ter tanto o corte de passa baixa quanto o corte de passa alta. E com relação aqui, vamos supor, se a gente tem aqui 2 Selenium Tornado 4000, 2 10 PW7, 2 D250X e mais 2 Super Tweeters, a gente consegue cortar as frequências corretas para cada componente. Por exemplo, a gente tem uma via aqui que a gente pode pôr, no caso, para os tornados, a gente põe aqui de 40 Hz até uns 100 Hz, vai ficar show de bola. Aqui a gente põe de 100 Hz, no caso seria mais ou menos aqui,
até 1 kHz e meio, que seria a frequência do 10PW5. Aqui a gente põe, no caso, frequência do driver, 1 kHz e meio até 9 kHz, e aqui a gente põe de 9 kHz até os 20 kHz, que é a frequência do Super Tweeter. Então teria uma via para cada um. Qual que é a vantagem de ter uma via de corte, no caso de crossover? A vantagem é que o corte do crossover é bem mais preciso do que o corte do capacitor, e o corte do crossover também é ajustável. Ah, não ficou legal, peraí, eu vou aqui, regulo e deixo do jeito que deve ficar para aquele equipamento possuir o desempenho máximo. Você consegue extrair o desempenho máximo dos seus equipamentos. Então, para uma peça que é relativamente barata em comparação ao nível desses projetos maiores, compensa muito pelo fato de você conseguir melhorar o desempenho do conjunto inteiro. Aí, mas espera aí, eu quero só uma caixinha trio, uma coisinha mais básica. Não precisa do crossover. Eu dispenso a utilização do crossover nesses projetos caixinha trio ali. Vamos supor, para um alto-falante, um driver, um tweeter. Ou um alto-falante, 2 drivers, um tweeter. Agora, se você tem um projeto, mais de 2 alto-falantes de 1000 RMS, drivers, no caso de potência maior, ou então drivers de 2 polegadas que exigem um corte mais preciso, aí eu recomendo sempre a utilização do crossover ao invés dos capacitores. Não precisa utilizar capacitor se você está utilizando o crossover, exceto se a via do Super Tweeter tiver na mesma via do driver, porque tem alguns crossovers de 3 vias que a via do Super Tweeter e a do driver é a mesma via. Aí o que você deve fazer nesses casos de crossovers de 3 vias? Usar o driver sem capacitor e colocar um capacitor desse aqui apenas no tweeter. Nesse caso aqui, onde você tem uma via específica para o tweeter, nem o Super Tweeter vai precisar de capacitor. Tá ok, pessoal? Então, nunca use o capacitor se você já está com o corte específico aqui, porque o capacitor vai tentar filtrar a mesma frequência 2 vezes, fazendo assim uma perda, acarretando assim uma perda no desempenho total do projeto. Beleza, pessoal? Espero que esse vídeo aqui seja útil para que você consiga compreender quando que é necessária a utilização do crossover e quando é mais vantajosa a utilização apenas do capacitor. E se você gostou do vídeo, não se esqueça aí de se inscrever em nosso canal e de avaliar e comentar para que a gente possa estar aperfeiçoando o nosso trabalho. Valeu, grande abraço e até a próxima!